E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O ambiente do futebol brasileiro ganhou um novo contorno neste sábado, quando o Flamengo recuperou o posto mais alto da tabela após uma atuação que misturou autoridade, precisão e oportunismo. A goleada por 5-1 sobre o Sport, somada ao tropeço inesperado do Palmeiras diante do Santos, reacendeu a sensação de domínio rubro-negro em uma reta final que promete ser eletrizante, com 5 rodadas restantes para definir o destino do campeonato. Ao atingir 71 pontos, abrindo vantagem de 3 unidades sobre o rival paulista, o time carioca deixou claro que não pretende permitir novos deslizes. A disputa direta que vinha se desenrolando desde a perda da liderança na 27ª jornada, após o revés por 1-0 diante do Bahia, transformou cada duelo em um capítulo à parte. Agora, com ambas as equipes alinhadas em número de partidas, o cenário se ajusta para uma sequência final carregada de tensão, expectativa e margem mínima para erros. A atuação exuberante em Pernambuco reforçou o contraste com momentos recentes de irregularidade. As reclamações da torcida em relação ao baixo volume de arremates foram completamente abafadas diante de uma avalanche ofensiva que resultou em 35 finalizações, contra meras 7 do adversário. Embora o placar elástico tenha ganhado contornos definitivos apenas após as expulsões de Matheus Alexandre e Ramon Menezes, cada um advertido com 2 cartões amarelos, a equipe de Felipe Luiz já demonstrava superioridade territorial e maior capacidade de decisão. Mesmo com 12 ausências, entre convocações e problemas físicos, o treinador decidiu ousar. Optou por uma defesa renovada com o jovem João Vitor e montou um ataque agressivo com 4 peças ofensivas. A estratégia remeteu ao plano tático utilizado contra o Atlético Mineiro, nas oitavas da Copa do Brasil, mas desta vez com ainda mais liberdade para movimentações sem bola. As substituições reforçaram o caráter experimental da noite. Michael, Juninho, Cebolinha, Everton Araújo e Douglas Telles entraram em campo em momentos diferentes, permitindo que atletas com pouco tempo de atuação se sentissem novamente protagonistas. Esse tipo de gestão, muitas vezes subestimada, fortalece o grupo e gera competitividade interna, algo crucial para enfrentar semanas decisivas em competições simultâneas. Bruno Henrique, atuando mais centralizado, assumiu o papel de ligação entre o meio e o ataque, buscando a bola em regiões mais recuadas e articulando jogadas que abriram espaço para infiltrações de Wallace. Embora o Flamengo tenha iniciado o confronto com uma rotação mais baixa do que o habitual, a organização posicional e o ajuste entre setores compensaram a ausência da pressão tradicional na saída de bola do Sport. A partir das expulsões, o domínio transformou-se em imposição total. Além de devolver o time ao topo, a goleada serviu como filtro para revelar alternativas importantes. Jogadores que vinham sendo questionados ou utilizados apenas esporadicamente aproveitaram a chance para reassumir confiança e marcar presença na briga por vaga. É o tipo de vitória que não apenas soma pontos, mas também reorganiza o ambiente, amplia possibilidades e cria novas armas para Felipe Luiz utilizar nos compromissos restantes. A repercussão interna após a partida também revelou um ponto-chave: a maturidade competitiva do elenco. Mesmo enfrentando um adversário que perdeu 2 atletas ainda no primeiro tempo, o Flamengo não se acomodou. Pelo contrário, aumentou a intensidade gradualmente, como se estivesse ciente de que cada gol marcado poderia exercer impacto psicológico direto na corrida pelo título. Esse comportamento mostra que o grupo assimilou a necessidade de lidar com a pressão do topo da tabela, entendendo que, nesta altura da competição, cada detalhe pesa tanto quanto um resultado. Outro elemento que merece destaque é a evolução coletiva demonstrada após as alterações promovidas na etapa final. A entrada de jogadores com características distintas trouxe novas dinâmicas ao setor ofensivo, criando trocas de posição mais frequentes e abrindo linhas de passe antes inexistentes. Esse tipo de variação evidencia que o elenco possui uma profundidade tática mais ampla do que muitos imaginavam, permitindo que Felipe Luiz adapte o time conforme as circunstâncias dos próximos confrontos, algo fundamental em uma maratona tão desgastante. Além disso,
O desempenho sólido mesmo com uma defesa remodelada reforça que o Flamengo está conseguindo neutralizar um dos problemas que atormentaram o time ao longo do campeonato, a instabilidade atrás. A presença de João Vitor, por exemplo, não apenas supriu uma ausência, ela abriu uma discussão saudável sobre novas possibilidades para a zaga. Se jogadores jovens conseguem manter alto nível em momentos decisivos, significa que a base de sustentação está crescendo justamente quando a temporada entra em sua fase mais sensível. Por fim, o clima no vestiário após o apito final evidenciou que a vitória foi mais do que um placar expressivo, foi um sinal claro de união. Comemorações moderadas, discursos focados e a sensação de que o trabalho está apenas na metade mostram que o grupo enxerga o futuro com ambição, mas sem euforia. A liderança voltou, mas a batalha continua, e cada um dos 5 compromissos restantes será tratado como uma final. A partir desse ponto, o que determinará o campeão não será apenas talento, mas também consistência emocional e capacidade de manter a cabeça fria enquanto a pressão aumenta. Agora, a grande questão é: como o torcedor enxerga essa retomada da liderança? Depois de uma vitória tão dominante, somada ao tropeço do rival direto, a confiança voltou a crescer entre os rubro-negros. Mas será que a nação acredita que o Flamengo conseguirá manter esse nível até o fim? A reta final costuma separar os fortes dos consistentes, e sua opinião é essencial para medir o clima que toma conta da arquibancada. Outro ponto que desperta debate é o desempenho dos jogadores que ganharam oportunidade. A torcida aprovou as entradas de João Vitor, Juninho, Michael e o restante da garotada? Muitos pediam mais espaço para nomes menos utilizados, e eles responderam em campo com energia e personalidade. Também vale ouvir o rubro-negro sobre a estratégia ousada de Filipe Luís ao escalar 4 atacantes mesmo com tantos desfalques. A torcida acredita que esse modelo mais agressivo deve continuar nas próximas rodadas? Alguns defendem que o Flamengo precisa manter sempre esse ímpeto avassalador, outros preferem um time mais equilibrado defensivamente. Qual é o lado da nação nesse debate? Por fim, fica a pergunta que não quer calar: o Flamengo chega como favorito absoluto ao título ou ainda existe preocupação com a oscilação recente? A liderança voltou, o elenco parece mais unido e novas peças ganharam confiança. Mas a disputa promete ser intensa até o último jogo. O que o torcedor sente neste momento? Segurança, ansiedade ou uma mistura dos dois? Deixe sua visão, ela ajuda a alimentar a paixão que move essa caminhada rumo ao topo. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Há poucos dias da grande decisão da Libertadores, um dos maiores ídolos da história do Flamengo resolveu quebrar o silêncio e enviar uma mensagem que já repercute fortemente entre os torcedores. Zico, eterno camisa 10, falou diretamente ao coração da nação rubro-negra, reforçando a importância do momento e lembrando que finais são vencidas com intensidade, união e confiança. Suas palavras reacenderam a chama da esperança e trouxeram um clima ainda mais especial para os dias que antecedem o duelo decisivo. O Galinho destacou que o Flamengo chega à final vivendo um capítulo que pode entrar para a história do clube. Segundo ele, cada jogador tem consciência do peso dessa camisa e do legado construído ao longo das décadas. Zico ressaltou que vestir o manto sagrado em um jogo como esse exige personalidade, mas também serenidade, e garantiu que acredita plenamente na qualidade técnica e emocional do elenco comandado por Filipe Luís. Durante o recado, o ídolo aproveitou para lembrar o papel fundamental da torcida. Em suas palavras, o Flamengo é ainda mais forte quando a nação está conectada, cantando e acreditando até o último minuto. Para Zico, a energia vinda das arquibancadas, seja no estádio ou de casa, faz diferença dentro de campo e transforma jogadores em verdadeiros guerreiros. Ele pediu que cada rubro-negro se una em pensamento positivo, como sempre acontece nos momentos grandiosos. Zico também ressaltou que finais de Libertadores não se vencem apenas na técnica, mas na alma. Para o maior ídolo da história rubro-negra, o Flamengo tem todos os elementos para conquistar mais um título continental: talento individual, força coletiva, maturidade competitiva e, principalmente, a mística rubro-negra construída ao longo de tantos anos.
O Galinho deixou claro que acredita que este grupo pode escrever um novo capítulo inesquecível. Encerrando sua mensagem, Zico desejou sorte, pediu foco total e afirmou que estará torcendo intensamente, assim como milhões de flamenguistas espalhados pelo mundo. Ele reforçou a confiança no elenco e garantiu que o importante é entrar em campo com coragem e orgulho de representar a maior torcida do país. Acreditem, lutem e façam história, disse o ídolo, emocionando a nação rubro-negra e aumentando ainda mais a expectativa para a grande decisão. Além da força das palavras de Zico, dirigentes e ex-companheiros do ídolo também repercutiram a mensagem, destacando como o Galinho continua sendo uma referência viva dentro do clube. Muitos lembraram que, mesmo fora das quatro linhas, ele segue exercendo liderança moral, sempre trazendo equilíbrio e inspirando jogadores e torcedores. A presença simbólica do maior camisa 10 da história rubro-negra ajuda a reforçar o clima de decisão que tomou conta do Rio de Janeiro. Nos bastidores, a mensagem de Zico também foi recebida com emoção pelo elenco atual. Jogadores mais jovens, que cresceram ouvindo histórias sobre o Galinho, teriam ficado especialmente motivados. A fala do ídolo relembrou conquistas épicas e colocou em perspectiva a responsabilidade e o privilégio de disputar outra final continental com o manto sagrado. Internamente, a sensação é de que o recado virou combustível extra para um grupo já determinado a buscar a glória eterna. Enquanto isso, a torcida rubro-negra transformou a fala do ídolo em movimento. Cantos, vídeos e homenagens começaram a viralizar nas redes, reforçando a união entre gerações. De torcedores mais antigos, que viram Zico em campo, até os mais jovens, que cresceram acompanhando o Flamengo multicampeão, todos parecem ter encontrado um ponto em comum na fala do eterno camisa 10, a certeza de que o Flamengo nasceu para decisões grandes e para momentos que marcam história. E à medida que a final se aproxima, a expectativa continua crescendo. A sensação geral é de que a mensagem de Zico funciona como uma espécie de sinal de que o clube está no caminho certo. A nação se prepara para viver mais um capítulo épico, esperando que as palavras do ídolo ecoem não apenas nos vestiários, mas também no gramado, impulsionando o time rumo a um título que pode eternizar ainda mais o nome do Flamengo no cenário internacional. Agora, a grande pergunta que ecoa entre todos os rubro-negros é: como a torcida recebeu o recado de Zico? A mensagem do maior ídolo da história mexeu com você? Acha que esse tipo de incentivo realmente influencia o clima do elenco antes de uma final tão pesada? Queremos saber se, para você, as palavras do Galinho aumentaram ainda mais a confiança para o duelo decisivo da Libertadores. Outro ponto importante é: qual parte do recado mais tocou o coração da nação? Foi o apelo pela união? A lembrança do peso da camisa? Ou o pedido para que a torcida mantenha a energia positiva desde agora até o apito final? Conte nos comentários qual trecho mais te emocionou e por quê. A opinião do torcedor é fundamental para medir o impacto dessa fala histórica. E você, torcedor, acredita que esse tipo de mensagem ajuda a fortalecer a identidade do Flamengo em momentos decisivos? O discurso de Zico faz você lembrar de outras finais, de outras glórias, de outros capítulos marcantes do clube? Acha que o elenco atual consegue se conectar com esse espírito vencedor que o Galinho representa? Compartilhe sua visão, ela importa para toda a comunidade rubro-negra. Por fim, queremos saber: qual é o seu nível de confiança para esta final depois do recado do ídolo máximo? Está mais otimista? Acha que o time entra em campo ainda mais inspirado? Ou prefere manter os pés no chão e aguardar o que acontece no gramado? A nação rubro-negra pensa diferente, sente diferente e vive o Flamengo de maneiras únicas. Deixe seu comentário e participe dessa corrente de energia rumo a mais uma glória eterna. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.